Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos que estão nos assistindo. Nós estamos diante de mais um preparando-se para a EBD e partindo já para o encerramento do trimestre, estamos na lição de número 12, lição esta que precede a última lição. Nossa última lição é a lição de número 13, será a lição de número 13. A lição 13 vai falar sobre mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. E hoje, na lição de número 12, quando nós encerramos o estudo acerca do Evangelho de Lucas, conteúdo da Escola Dominical comentado pelo Bispo Samuel Ferreira, nós hoje estamos diante de uma lição ímpar, que requer toda a nossa atenção, haja vista que a nossa fé está fundada justamente na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Hoje, então, nós falaremos sobre a crucificação mais impactante do mundo, que é a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nossa lição, ela traz como tema do trimestre, melhor dizendo, o nosso trimestre, ele está falando sobre Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra do Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho do Homem. Nós já estudamos aí uma sequência de 11 lições anteriores a esta, onde aprendemos sobre Lucas e seu Evangelho, aprendemos sobre o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, o Evangelho da Alegria, lição 4, o poder de Cristo, de Jesus Cristo sobre os demônios, lição 5, a autoridade e o poder demonstrados por Jesus, lição 6, discipulado diligente, lição 7, o valor do indivíduo, lição 8, o dever de orar sempre, lição 9, recebendo o Reino de Deus como menino, lição 10, acerca do fim dos tempos, e a lição da semana passada, que foi a Páscoa desejada, onde nós tivemos um extraordinário assunto. Parece que estamos com algum problema técnico aqui. Não, está tudo bem. E hoje estudaremos a lição de número 12, a crucificação mais impactante do mundo. É interessante que crucificações existiram anteriores. Inclusive era um dos meios de serem aplicadas as penas capitais, especialmente pelo Império Romano, pois seria algo um tanto parecido com o sistema do empalamento. Acostumava-se na época dos gregos, na época dos medo-persas, empalar pessoas. Até quando nós vemos filmes sobre a Idade Média, nós encontramos que os personagens dos filmes entram nas aldeias e quando chegam nas aldeias, veem pessoas penduradas em postes, empaladas. Aí os romanos então adaptaram esse sistema de pena capital, de punição, e passaram a crucificar as pessoas, seja sobre madeiro ou não. Existe muita gente que tem discussão a esse respeito, mas o importante é que eles passaram a praticar. Existem discussões se a cruz era realmente em formato de cruz ou se a cruz era em T. Para mim é discussão de menor potencialidade, não vai alterar a minha fé, não vai alterar também o contexto bíblico. Outros querem discutir se era no madeiro, se Jesus teria sido crucificado com os braços para cima ou com os braços para trás, mas no madeiro. Para mim também é de pouca importância. O importante é que ele foi crucificado, e isto aí é um fato inegável. Porém, várias pessoas foram crucificadas já na história, e é interessante que a crucificação de Jesus foi a que mais impactou, foi a que mais causou espanto. E esta crucificação de Cristo, ainda hoje, graças a Deus, ela tem um peso muito forte. Haja vista que é na crucificação de Cristo que concluem-se, consumam-se as profecias acerca dele,
Várias profecias estavam se desenvolvendo, a profecia de que ele seria um cordeiro, de que seria analisado pelos homens, seria levado ao matadouro. Mas tinha uma que me chamou a atenção quando eu estudava há poucos dias, aquela que na cruz ele tomaria vinagre. Aquela profecia também se cumpriu. Ele fez uma análise das profecias e viu que faltava ali uma, aí disse: tenho sede. E naquele momento eles trouxeram vinagre, ele experimentou, não tomou vinagre. Aí foi quando agora deu o grande brado e disse: tetelestai, está consumado. E a partir daquele momento, então, a nossa salvação estava consumada. Ele deu o seu brado na cruz, entregou o seu espírito ao Pai e sucumbiu. É interessante que fique claro ali que Jesus não foi morto pelo Império Romano. Jesus entregou a sua vida naquele momento na cruz. Não foi o Império Romano quem tirou a vida dele. Ele disse várias vezes que ele tinha poder para entregar e para tirar a vida e para tomá-la novamente. Então foi neste sentido. E hoje nós estudaremos este importantíssimo assunto. Você é nosso convidado porque nós vamos trabalhar na linha do tempo ali, começando desde a crucificação, desde a prisão que ocorreu pela madrugada. Nós vamos trabalhar esses fatos até chegarmos no momento da crucificação e, quiçá, a sua retirada da cruz. Então você é nosso convidado a acompanhar esta dinâmica hoje conosco, tá bom? Parece que nós estamos tendo alguns problemas técnicos, mas espero que seja coisa simples, que nós não tenhamos problema na transmissão geral da aula, porque senão seria para nós dificultoso. Me dê só um instante que eu vou fazer uma verificação aqui, só um instante. Bom, pelo visto, nossa filmagem está perfeita. Vamos à frente. O objetivo da nossa lição é refletir os momentos principais que anteciparam a crucificação de Cristo. Nós vamos trabalhar da madrugada até as 9 horas da manhã, pois ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Então nós vamos começar aquela rotina e vamos chegar às 9 horas da manhã. 2. Lembrar os julgamentos aos quais Jesus foi submetido. Nossa lição vai apresentar 3 julgamentos. São julgamentos realizados por homens, e julgamentos formais. Mas o Senhor Jesus foi submetido a outros julgamentos. Jesus passou ali pelo julgamento do Sinédrio, Jesus passou pelo julgamento de Pôncio Pilatos, passou pelo julgamento de Herodes, que estava naquela região, e nenhum desses julgamentos o condenou, né? Mas nós teremos outros julgamentos. Ele passou, a bem da verdade, vamos falar daqui a pouco, por um julgamento na casa de Anás, um julgamento na casa de Caifás, um julgamento de novo na casa de Anás. Aí teve uma reunião do Sinédrio pela madrugada, teve uma simulação da reunião do Sinédrio pela manhã, teve o primeiro julgamento do pretor Pôncio Pilatos, depois teve um julgamento de Herodes, depois de novo foi julgado por Pôncio Pilatos, foi julgado pela multidão. Jesus foi julgado pela natureza, e no final nós temos o centurião que diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então ele passou por inúmeros julgamentos no dia da sua morte, de sorte que todos eles, os que deram o veredito contrário, foram julgamentos maquiados, julgamentos simulados, né? Então vamos falar sobre isso. E no terceiro item, aí, no terceiro objetivo, nós vamos visualizar a morte de Jesus como algo que impactou o mundo. O mundo era um antes da morte de Cristo, e o mundo tornou-se outro depois da morte de Cristo. Tanto que na Contra-Reforma Protestante, em 1547, quando a Igreja Católica fez a Contra-Reforma, e eles resolveram fazer uma recontagem dos anos, que marcaram lá atrás o ano zero como sendo o ano do nascimento de Cristo, e eles até erraram, porque onde eles marcam o ano zero, Jesus já estaria com aproximadamente 3 anos de idade. Aí a crítica que nós fazemos é que Cristo nasceu antes de Cristo. Aí quando eles fizeram essa Contra-Reforma,
O que nos mostra nesse momento é que a data do nascimento de Jesus mudou a história do mundo. Nós que estudamos teologia, às vezes estudamos o Jesus histórico e o Jesus da história. O Jesus da história é aquele que ficou na história. Jesus histórico é aquele que fez a história. Então, surgiu Jesus nessas duas personalidades. Eu não tenho ciência dessas duas formas, dessas duas óticas. Eu não tenho ciência de nenhum outro homem que na história tivesse tido essas duas classificações, histórico e da história. Mas o nosso Senhor Jesus tem, e a história foi outra depois da sua crucificação, mas, conforme está escrito, trouxe salvação. Muito bem, vamos à frente. O nosso texto áureo encontra-se no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 22. Ele diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. É o registro que nós temos daquele momento. A verdade aplicada é: nenhuma morte causou tanto impacto no mundo presente e por vir do que a morte de Jesus Cristo. Por que mundo por vir? Por que não só o mundo presente? Mundo passado, a história da sua crucificação até hoje, e mundo presente. Por que o porvir? O porvir, meu irmão, é porque a morte de Cristo, ela marcará aqueles que haverão de ser arrebatados. Na semana passada estudamos a Páscoa. E o sangue do Cordeiro de Páscoa no umbral da porta da casa evitava que o anjo da morte viesse e matasse aqueles que moravam, o primogênito que morasse naquela casa. A morte de Cristo na cruz, por sua vez, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, e eu acho muito bonita a expressão que alguém disse certa vez, que do corpo de Cristo a única parte que ficou na terra foi o seu sangue. Isto é muito forte, é muito representativo para mim. O sangue dele marcou-nos para que nós sejamos arrebatados. Naquele dia, Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 11, que aos seus anjos será dada a ordem. E quando os anjos vierem com alarido e com a voz do próprio arcanjo, que é a ordem, eles descerão à terra, e os marcados com o sangue de Cristo serão retirados da terra. Então tem um efeito futuro. Nós teremos um efeito na grande tribulação. Muita gente vai lembrar-se que deveria ter aceitado Jesus. Os próprios judeus, no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon, no finalzinho da batalha, os judeus vão lembrar deste fato e vão buscar a conciliação com ele. Está lá em Romanos 9, 27, que diz que haverá um remanescente que será salvo. Então, dos judeus, sim, haverá um remanescente salvo, não todos, mas um remanescente será salvo. Então, a morte dele tem um impacto no futuro também. O nosso texto de referência encontra-se no próprio Evangelho de Lucas, que nós estamos encerrando o estudo, estaremos encerrando na próxima semana, no capítulo de número 23, que é o capítulo prévio, que Lucas termina no capítulo de número 24. Lucas termina no capítulo número 24, nós vamos ler dos versículos 33 a 37. Você pode acompanhar por aqui ou pode ler em casa com uma Bíblia, né? Você certamente terá uma Bíblia em casa e você pode ler em casa então. Deixar aqui um abraço para a Eleni Santos, que nos acompanha, deixar um abraço para Mari Cruz, deixar um abraço para a irmã Luciana Nascimento, Deus abençoe, continue nos assistindo. Vamos lá, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repetindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus.
E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Este é o nosso texto base, é o texto que nós vamos utilizar para a discussão dos assuntos desta lição. Todas as semanas nós temos um motivo de oração, e a nossa oração na escola dominical desta semana é para que aqueles que perseguem os cristãos sejam alcançados pelo amor de Cristo. Eu recebi esta semana uma foto e eu fiquei considerando acerca dela, pois ela mostra vários cristãos que foram queimados vivos em um outro país, aí um país não cristão, por causa do amor ao Evangelho. E eu recordo que nos dias da igreja primitiva os irmãos tinham alegria em padecer dificuldades por causa do Evangelho. Não vamos ser masoquistas e desejar padecer, mas sejamos alegres em servir a Jesus, e que, se preciso for, nem a morte afaste de nós esta convicção. E aí fica o nosso motivo de oração: que Deus salve, a sua graça alcance aqueles que perseguem os cristãos, aqueles que são inimigos do Evangelho. Vamos à frente. A nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico dela fala momentos preliminares à crucificação. O segundo tópico, o julgamento para a crucificação. E o terceiro tópico, a crucificação. Antes de nós introduzirmos o assunto, eu quero lhe mostrar a biblioteca que eu trouxe hoje para indicar para você. Lembrando que eu já trouxe aqui a história de Cristo, eu já trouxe para você Lucas, comentado por Josué Gonçalves, e hoje eu trouxe outros mais. Esse aqui eu também já trouxe uma vez, mas trouxe novamente. A Vida de Cristo, de Severino Pedro da Silva. Este livro é muito bom, a não ser a questão de que Jesus teria sido crucificado numa sexta-feira. A meu ver, e eu aceito posições contrárias, mas deve ser fundamentada, não ser só por ser, tem que haver uma fundamentação. Jesus não foi crucificado na sexta-feira. Marcos 16, versículo 1, vai deixar isto claro para nós. Jesus foi crucificado na quarta-feira. Mas o livro de Severino Pedro, fora este detalhe, é um livro extraordinário. Gostei muito e foi um dos primeiros, um livro que eu também adquiri das mãos do pastor Adejarlan José Ramos. Aqui tem até o número na coleção dele. Este era o livro de número 38 na coleção do Adejarlan. E eu adquiri dele este livro em 1998, no dia 8 de abril de 1998. Deus abençoe o Adejarlan. Este livro é muito bom. Eu trouxe para os irmãos também aqui o julgamento de Jesus Cristo, aspectos históricos judaicos, da editora Juruá. Este livro vai mostrar como o quanto o julgamento de Cristo foi injusto. O julgamento dele não teve uma acusação formal, o julgamento dele não teve uma inquirição formal, o julgamento dele não teve um flagrante. Nós estamos falando de direito romano, que embasou justamente o direito brasileiro. Então, nós temos a liberdade sim de fazer essa comparação. O julgamento dele não teve o contraditório e a ampla defesa. O julgamento dele não teve o cumprimento de uma pena de acordo com o seu momento. Jesus foi crucificado, cumpriu sua pena, foi acusado, julgado, condenado e passou para o cumprimento da pena à luz dos romanos. No entanto, ele foi preso, foi julgado à luz de uma acusação judaica. Ou seja, ele não poderia responder por uma pena romana se ele não tinha uma acusação romana. E ele não poderia receber uma pena romana se a sua acusação era judaica. Então, este livro de Rodrigo Freitas Palma é um livro muito bom para compreender os detalhes. Quem quer saber os detalhes do julgamento de Cristo, este livro ele fala a respeito dos detalhes do julgamento de Cristo. Eu trouxe este livro aqui, já conhecido por alguns,
sobre as palavras de Cristo na cruz, porque as palavras dele na cruz revelam a sua personalidade. Se nós cremos que ele é o Filho de Deus e que os anjos, como disse Satanás, estavam ali à sua disposição, pois Satanás disse: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que não tropeces com teu pé em pedra. Então nós vamos crer que se Jesus na cruz tivesse apelado aos anjos, ou tivesse ordenado aos anjos, os anjos teriam quebrado tudo. Mas ele na cruz diz: Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. Então este livro aqui, as palavras, o que as palavras da cruz significam para nós, ele é muito importante para que você, cristão, conheça. Você vai ver cada momento das palavras, inclusive a que eu já falei hoje aqui, que é a última, até Telestai, está consumado. Muito bom este livro da editora CPAD e eu te indico. Eu trouxe aqui para você também a conspiração gnóstica. Uma perigosa heresia ameaça a igreja de Éfeso. Os gnósticos, especialmente os do segundo século, pois no segundo século depois de Cristo, eles surgiram 2 séculos antes de Cristo, mas só pegaram força 2 séculos depois, no que diz respeito à ideologia, no embate à igreja. 2 séculos depois, não nos dias de Cristo, é que eles pegaram muita força. Então, eles tinham alguma força já dos dias de Paulo, dos dias de João também. Qual é a questão aqui? A questão é que os gnósticos negam que Jesus fosse Deus, eles negam que Jesus tivesse morrido na cruz. Então muitas ideologias saem daqui que permeiam o mundo hoje. Muita gente não sabe, mas suas ideias vêm do gnosticismo. E é interessante você, cristão, conhecer esta conspiração gnóstica. Trouxe também este livro, O Islamismo e a Cruz de Cristo. Este livro, O Islamismo e a Cruz de Cristo, ele vai falar do Alcorão e da Sura 147, porque pela Sura 147 eles têm algumas teorias acerca da morte de Cristo na cruz. A primeira teoria é que Jesus não morreu. Jesus tomou alguma coisa e o seu batimento cardíaco ficou bem fraco e depois sumiram com ele vivo. É a primeira teoria, porque essas teorias deve-se lembrar que se elas fossem verdadeiras, o cristianismo cairia por terra. Toda a filosofia cristã cairia por terra, porque ela é embasada em um Cristo que padeceu na cruz, que morreu, que ressuscitou, que passou 40 dias com os discípulos, que subiu aos céus. Então esta teoria deles, a primeira já seria o sentido de derrubar a igreja. É a primeira teoria. A segunda teoria é que Jesus morreu. E o seu corpo realmente foi roubado. É a segunda teoria, que é a mesma teoria romana. Os romanos divulgaram isso entre o povo. E a terceira teoria é que Jesus não morreu. E como eles eram muito parecidos, ele e os seus discípulos, ele foi substituído por um dos seus discípulos. É a terceira teoria. Então, o Alcorão, que fundamenta o islamismo, ele trabalha especificamente neste assunto e eles fazem questão de atacar o cristianismo por este fim, porque eles são avessos ao cristianismo e ao judaísmo. Lembrando que cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo, nós somos uma tendência até filosófica e teológica totalmente diferente, mas as nossas bases e o nosso livro-texto está no judaísmo. Então o Islã tem ira de ambos de igual modo. Trouxe também hoje a Bíblia Thompson, Bíblia de Estudo Thompson. Por quê? Porque a Bíblia de Estudo Thompson, ela tem aqui, a minha é na página 1746, ela tem aqui um passo a passo das últimas 24 horas de Jesus. Ele tem um passo a passo. O que aconteceu? Não dá 24 horas não, viu? Desculpa, das últimas 18 horas de Jesus. O que aconteceu passo a passo aqui? Às 6 horas da manhã, ele foi preso pela madrugada, até 3 horas da tarde, quando Jesus realmente rende o Espírito. Então eu trouxe a Bíblia Thompson, e ela tem outros mapas também muito interessantes. Aqui, por exemplo, o mapa de Jerusalém, nos dias de Cristo.
E dá para você ver até o local do Calvário, que é nesse canto aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. É muito boa esta Bíblia e muito bom estes mapas, por isso que eu o trouxe. Eu trouxe também 2 outros livros que estão aqui atrás, que tratam sobre costumes, mas nós não vamos fazer uso dele hoje não, deixei de lado para as próximas aulas. E aqui está a nossa revista com base no assunto. Vamos à frente. O primeiro ponto diz, momentos preliminares à crucificação, antes da crucificação. E aqui eu já chamo a atenção para você, aluno da escola dominical, você, professor da escola dominical, para que você se atenha ao assunto de acordo com como ele está posto na revista. Observe, momentos preliminares à crucificação, ou seja, antes da crucificação. É aquilo que preparou para a crucificação, né? Jesus não resistiu à prisão, não deixou vencer pelo mal, mas cumpriu a vontade do Pai até o fim. Preste atenção aqui. Na semana passada nós comentamos que Jesus esteve na sua última Páscoa e ceia. No meio da ceia, o Judas, que já havia desde o dia anterior, havia combinado com os principais dos sacerdotes, inclusive o centurião, que vamos falar daqui a pouco sobre ele, também já havia feito combinações com os sacerdotes junto com Judas, pois o centurião já estava com suas milícias prontas para prender Jesus. O Judas, depois de um determinado momento da ceia, ele sai. Jesus disse: o que tem que fazer, faça logo. Aí ele saiu. Enquanto Judas saiu para se encontrar com os principais dos sacerdotes e com o centurião para programar a maneira de prender Jesus, Jesus, que estava no cenáculo com os seus discípulos, terminada a Santa Ceia, cantaram 2 hinos, me parece que são 2 hinos, eu não tenho os textos na mente agora, mas me parece que foram 2 hinos, e dali eles partiram para o Monte das Oliveiras para orar. Eles foram orar, né? Aliás, no jardim do Getsemane, eles foram orar. E isto aí, a conjectura nos leva a entender que foi próximo da vigília da noite, da vigília da meia-noite, porque os judeus tinham vigília de 3 em 3 horas. Tinham vigílias 9 horas da noite, tinha uma vigília meia-noite, tinha uma vigília 3 horas da manhã, e tinha a última vigília que era às 6 horas da manhã, que era a vigília que encerrava a noite. Então, provavelmente, Jesus saiu com os discípulos já para a vigília da meia-noite. Provavelmente. Aí eles foram orar. Só que o cansaço de dias anteriores, o cansaço da semana, Jesus esteve lá no Rio Jordão, depois Jesus passou por Betânia. Ao passar por Betânia teve aquela questão da ressurreição de Lázaro. Aí Jesus vem para Jerusalém. Depois ou um pouco antes ali, eu acho que foi depois que Jesus entrou em Jerusalém, que o pessoal colocou as palmeiras, Jesus foi convidado para um jantar em comemoração à ressurreição de Lázaro na casa de Simão. Jesus participa desse jantar. Na terça-feira, isso foi na segunda, na terça-feira os discípulos preparam o local do cenáculo e é realizada a última Páscoa e a primeira ceia. Na virada da terça para a quarta, que é o momento que nós estamos chegando aqui, Jesus então está orando. E os discípulos não aguentaram de tanto cansaço e dormiram. Aí Jesus volta e diz: será que você não consegue velar comigo nem uma hora? Neste momento, quando Jesus volta para orar, mais uma vez, é um local escuro. Você deve pensar na crucificação, na prisão de Jesus, como um local escuro, à noite, entre árvores, escuro. Vários discípulos ali, todos eles com as roupas próprias da época, cobrindo a cabeça por causa do frio, baixado para orar, uns dormindo, etc. É neste cenário que Judas chega com toda aquela turba que vem com porretes, que vem com armas, que vem com tocha nas mãos. Você pode ler o texto. A questão é a tocha nas mãos. Eles até se preocupavam. Como é que nós vamos prendê-lo à noite, se durante o dia a gente não consegue prender? Não era comum fazer prisão à noite. Hoje o sistema
judiciário brasileiro só faz prisão à noite se houver um flagrante delito. Se tiver um mandado judicial, só com autorização do dono da casa. Se não tiver autorização, não entra. Tem que esperar o dia clarear para que não haja dúvida. E os romanos, de igual modo, ficaram com receio. E aí, como é que nós vamos encontrá-lo? Aí Judas diz, eu sei quem ele é. Judas sabia exatamente quem é Jesus, conhecia seu cheiro natural, teve o privilégio de estar sentado, João de um lado e Judas do outro. Judas era o tesoureiro dos discípulos, era aquele que estava bem próximo, posso dizer até homem de confiança. E alguém até disse que o traidor é aquele que come na mesa, né? Fica a dica aí e a preocupação para a gente nesse sentido. Aí Judas diz, eu vou até ele, e aquele a quem eu beijar, é este que vocês devem prender. Aí Judas entra na penumbra e eles ficam lá escondidos. Jesus não correu. Quando eles se aproximaram, certamente Jesus viu as tochas se aproximando, mas Jesus não correu. Jesus aguardou devidamente o seu lugar. Judas então chega e, tendo aquele cenário montado, Judas beija-o. Aí Jesus olha para Judas, já tinha entendido, ele tem a sua onisciência e presciência, mas naquele momento estava claro, porque você está no escuro e chega pessoas com tochas, certamente alguma coisa vai acontecer. E no meio das tochas deu para ver que tinha soldados, então Jesus sabia que foram prendê-lo. Aí Jesus diz, amigo, com um beijo traz-me. Aí neste momento Jesus é preso. Isto se dá, segundo o melhor juízo, segundo o melhor entendimento, entre 1 da manhã a 4 horas da manhã. Mais aceitável aí, 3 horas da manhã Jesus foi preso. Sendo preso, teve todo aquele episódio de Malco, que Pedro arrancou a espada, tentou cortar a cabeça de Malco, cortou sua orelha, Jesus devolveu a orelha no lugar. Tem aquele episódio que pergunta quem é Jesus, e mesmo depois de Judas ter o traído, ele ainda disse, sou eu. Eles levantaram, perguntaram a segunda vez, Jesus respondeu, já disse que sou eu, e eles caíram por causa do poder, tem tudo isso. Mas o que nos interessa aqui são os momentos preliminares à crucificação. E preliminar à crucificação de Jesus, primeiríssima coisa, Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote, Anás. Jesus foi levado para a casa de Anás. E lá na casa de Anás, Anás não sabendo o que fazer, que morava na mesma casa o Caifás, que era o seu sogro, né? Ou o contrário, ele foi levado à casa de Caifás e Anás era o seu sogro. Aí ele levou Jesus perante Caifás. Lembro, o sumo sacerdócio naqueles dias não seguia a linhagem de Arão. Não eram sacerdotes postos sob a linhagem de Arão. O Império Romano, numa das suas estratégias para manter o governo, o Império Romano deixava o povo realizar o seu ritualismo e ele colocava líderes diante daquele ritualismo. Então o sacerdote que ali estava era um sacerdote que tinha sido posto pelo Império Romano, era um cargo político, não era um cargo escolhido por Deus ou chamado por Deus, conforme está lá em Hebreus. Hebreus diz que ninguém toma esta honra para si, se do Senhor não lhe for dado, como aconteceu com Arão. Ponto. O que acontece que no sacerdócio de Arão era de pai para filho, e assim sucessivamente. Nesta época aqui era um conchavo político, tanto que o Anás foi sacerdote e agora o Caifás, seu genro, também era sacerdote. Então por aí você já tira que era uma questão plenamente política. Então o Caifás leva para o Anás, chegou na sua casa, o Anás também morava lá, nepotismo, usando do dinheiro do governo. Aí o Caifás também faz um julgamento, o Anás faz um julgamento e devolve para Caifás. Caifás então, vendo que não ia conseguir acusá-lo, reuniu o Sinédrio, pegou vários representantes do Sinédrio, que o Sinédrio era composto por representantes dos essênios, dos zelotes, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, dos publicanos, de todas aquelas seitas político-religiosas que existiam. E eles então confabularam como deveriam fazer com Jesus. Jesus já vai passando pelo quarto julgamento. Caifás, Anás, Caifás, Sinédrio.
Então decidiram que quando o dia amanhecesse, o sinédrio se reuniria conforme era protocolo, era protocolar, tinha que reunir durante o dia, e assim o fizeram. Reuniram-se durante o dia e criaram entre eles acusações falsas, pegaram testemunhas falsas, se organizaram e foram agora perante o pretor, porque eles eram os representantes religiosos, representantes culturais, etc. Mas deveriam se submeter ao pretor, porque Jerusalém naquela época, desculpa, não passava de uma província. Jerusalém não era um estado como nós o temos hoje, ou como havera sido antes de Nabucodonosor. Era uma mera província que se subordinava às regras que eram ditadas por Roma. E uma das regras era, se quiserem matar alguém, quem tem que julgar é o pretor. Eles então vão perante o pretor, que é Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos então diz, tá, qual é a acusação? Aí eles falaram de um lado, falaram de outro. Pôncio Pilatos disse, mas isso não é crime. Aí, para agradá-los, levou Jesus lá dentro, bateu em Jesus e voltou diante deles pensando que estava resolvido. Ó, está resolvido. Não, nós queremos ele morto. Estou fazendo uma paráfrase. Você pode encontrar isso nos evangelhos, especialmente nos sinóticos, especialmente no quarto evangelho, que é o evangelho de João, certo? Aí neste momento agora, ele não acha meios, aí vem à mente a ideia de que ele perguntou se Jesus era o Filho de Deus, fez todas as acusações que os principais líderes religiosos trouxeram. Aí veio a ele a ideia de que Jesus era galileu, pois Jesus era tido entre eles como sendo cidadão galileu, apesar de ter nascido em Belém da Judéia. Essa informação de Belém da Judéia é nossa. Naqueles dias, quando Jesus nasceu, desceu para o Egito, alguns anos depois desceu para o Egito e só voltou mais de década depois para morar lá na Galiléia, por isso que ele é chamado de cidadão galileu. E estava naquela região, também participando de festejo, o Herodes, que era inimigo, não sei se é o Antipas ou Herodes Agripa, não, Herodes Antipas, se eu não estou enganado, que era inimigo de Pôncio Pilatos. Apesar de estarem os dois no Império Romano, um governava sobre Jerusalém, o outro era um rei que governava sobre uma região maior, mas os dois não conflitavam. Aí o Pilatos disse, o que é que eu vou fazer? Vou me livrar deste aqui e vou jogar o problema lá para Herodes, para o rei Herodes. Quando chega diante de Herodes, Herodes diz, eu queria realmente conhecer ele, que eu ouvi falar muito. Faz aí um milagre, não faz, etc, etc. Aí Herodes disse, não, isso aqui não faz nada não. Aí por zombaria, tirou a sua capa, ou pegou uma capa, não lembro bem exatamente agora, e colocou em Jesus e mandou de volta. Então pense o tom de zombaria. E é interessante que aqui tem o sumo sacerdote, tem o centurião, que estava acompanhando tudo, viu? Desde antes da prisão, a preparação para a prisão, ele vai na casa de um sumo sacerdote, de um outro ex-sumo sacerdote, do sumo sacerdote, do sinédrio de novo, do pretor, do rei Agripa, do rei Herodes, ele vai diante de todos. Então ele está acompanhando, porque depois veio o veredito também deste centurião. Aí ele manda Jesus de volta agora para Pôncio Pilatos. Inclusive registra-se na Bíblia Sagrada que os dois eram inimigos, mas por causa de Jesus os dois conversaram e voltaram às pazes. Jesus, até na hora da sua morte injusta, ele está fazendo pessoas ficarem em paz. Louvado seja o seu santo nome. Aí neste momento agora o Pilatos, não tendo o que fazer, criou uma estratégia. Alguém certamente buzinou no ouvido dele, ele criou uma estratégia. A mulher chegou para ele e disse, olha, não te meta no negócio desse justo. A mulher também deu testemunho que Jesus era justo, porque esta noite eu muito sofri com sonho, etc, etc, acerca dele. Aí Pilatos então tem uma ideia que era a salvaguarda para tirar Jesus daquela situação. Mandou pegar o pior que tinha de malfeitor e colocou, chamado Barrabás, e colocou de um lado Barrabás, do outro lado Jesus. Ele disse, olha, é comum nesta época, por ser véspera da Páscoa, nós soltarmos um preso. A quem vocês quereis que soltem? A Jesus, o Cristo, quer dizer, uma boa referência, ou a Barrabás?
Não disse mais nada sobre Barrabás, mas era a pior personalidade que existia. Aí os principais dos sacerdotes, que já estavam no meio do povo e percebendo que legalmente não iam conseguir acusar Jesus, você vê isso claramente aqui neste livro da revista Juruá, eles então incentivaram a multidão, porque a voz seria da multidão. Eu até tenho um livro que eu já citei algumas vezes e não trouxe, estou lembrando agora. O nome dele é O Custo de uma Expressão Impensada. Eles gritaram. Aí Pilatos, quando eles disseram, crucifica Jesus, solta Barrabás, Pilatos foi lá e disse, olha, eu lavo minhas mãos no sangue deste inocente. Eu lavo minhas mãos do sangue deste inocente. Aí o povo gritou, que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E é neste contexto que nós começamos agora a caminhar para a cruz do Calvário, cuja crucificação aconteceu às 9 horas da manhã. Atenha-se ao que nós dissemos na aula da semana passada. Nós dissemos que armaram artimanhas para prender Jesus, porque a multidão acompanhava Jesus naturalmente e geralmente era de 3 a 5 mil pessoas. E aqui, por causa da véspera da festa da Páscoa, milhares de pessoas estavam na cidade e eles tinham medo de haver uma revolta muito grande, pois as pessoas criam em Jesus como o Messias, como o enviado de Deus. Então a estratégia foi, 9 horas da manhã, Jesus já deveria estar crucificado. E assim foi feito, e é nesse sentido que segue a nossa aula neste momento. Está também nos assistindo o palestrante Wesley Nonato. Deus te abençoe. Vamos lá. Momentos de agonia e oração. Antes de ser preso, Jesus foi orar e sofreu grande agonia, que os seus poros, por onde saiu suor, saiu-lhe sangue. É neste momento que ele ora dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. No mesmo instante ele completa a oração e diz, não, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Logo na sequência nós temos o registro bíblico, o relato que os anjos vieram e o serviram, e o consolaram. Os anjos então consolaram, falaram a ele acerca do sacrifício e o consolaram. Jesus ora mais intensamente, o seu suor se transformou em gotas de sangue e o anjo do céu o confortava. O único evangelista que relata o fato é o médico Lucas, e o faz com precisão clínica, de um clínico. Lucas fez questão de registrar exatamente o que Jesus estava sentindo, porque os outros não tinham essa capacidade técnica, mas Lucas disse, a angústia foi tanta que os poros dele saíram sangue. Isto é muito forte para nós estudarmos. Item 1.2, a prisão. Então, passada o momento da oração, ou ainda durante a oração, chega Judas. Chega toda aquela turba de gente, chegam os principais dos sacerdotes, chegam os soldados, com varapaus, com espadas, com lanças, com tochas, e vem Judas para não deixar dúvida e traz Jesus. O momento da prisão ocorreu ainda de madrugada. Judas conduziu a guarda do templo, os anciãos e os principais sacerdotes até o lugar onde Jesus estava. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 52, e o capítulo 18, versículo 3. Momento da prisão. Pedro desferiu um golpe com a espada em Malco, servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus curou Malco e ordenou aos discípulos que parassem, pois aquilo era um desígnio de Deus. Esta parte é muito conhecida por todos. Agora ponderem, isto ocorreu de madrugada. Judeu não faz nada de madrugada, nada, não pode comercializar de madrugada. Inclusive você lê no Marcos capítulo 16, versículo 1,
1 e 2, você vai ter que as mulheres foram muito de manhã cedo comprar um unguento. Muito de manhã cedo é o sol brilhando, não é de madrugada. Mas quando elas foram ao sepulcro para preparar o corpo dele, elas foram de madrugada, antes do sol nascer. Então perceba que entre a crucificação de Jesus e o momento em que as mulheres foram preparar o seu corpo, houve um dia em que elas foram comprar um unguento. E este dia não poderia ser o dia posterior à crucificação, porque era feriado. E não poderia ser sábado também. Então nós temos que distanciar isto aqui. No domingo elas foram preparar o corpo dele e ele estava ressuscitado. No sábado ninguém fez nada. Na sexta-feira elas compraram um unguento. Na quinta-feira ninguém se fez nada porque era feriado da Páscoa. Na quarta-feira ele foi crucificado. Então veja, ele crucificado, morto e sepultado na quarta-feira. Aí nós temos na sexta um dia, no sábado 2 dias, ou na quinta um dia, na sexta 2 dias, no sábado 3 dias. No domingo ele estava ressuscitado. Ele não poderia passar, era menos de 3 dias e 3 noites no seio da terra, porque era profecia. Mas ele passou os 3 dias e no domingo ele estava ressuscitado. Então é muito importante você ver isso, tá bom? Aqui considere, Jesus foi preso de madrugada. Aí você consegue criar o cenário da escuridão quando alguém chega com uma tocha para prender alguém. Quando Jesus foi preso, foi levado à casa do sumo sacerdote. E quem a auxiliou para que entrasse na casa do sumo sacerdote foi João. João, o discípulo. João, o evangelista. Porque João tinha amigos na casa. Você lendo o texto, você vê que João tinha conhecimentos na casa, aí João entrou e Pedro entrou junto com João. A partir deste momento você vai perceber uma relação muito próxima de Pedro e João. Agora, Pedro e João vão ficar muito próximos aqui, inclusive no dia da ressurreição, quando as mulheres avisam, Maria Madalena avisa que ele ressuscitou. Nós vamos falar isso semana que vem. Quem estavam juntos, somente os dois reunidos no local, eram Pedro e João. Pedro e João. Os dois que correram ao sepulcro, Pedro e João. Então aqui, os dois entraram juntos, Pedro e João, na casa, ou no pátio da casa do sumo sacerdote. Jesus foi tirado de lá, de onde estava do Getsemane, e foi para a casa do sumo sacerdote, e Pedro e João entraram no pátio. Pedro negou que conhecesse Jesus, totalizando 3 vezes. Na terceira negação, o galo cantou. Meu pastor costuma falar de olhada messiânica. Deus abençoe meu pastor José Carlos de Souza, grande homem de Deus, a quem eu tenho o privilégio de dizer que sou um dos seus liderados. Deus abençoe meu pastor. Pedro então nega Jesus, porque Pedro tinha dito: Senhor, eu estou pronto para ir até a morte contigo. Aí Jesus volta para Pedro lá atrás e diz: ó Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Desculpa. Pedro então está no pátio ali, na beira do fogo, observando o que está acontecendo, não entrou no meio do povo para não ser preso. Aí de repente alguém chega e diz: você não estava com ele? Aí Pedro: não, você está enganado. Aí alguém para e diz: uai, é você mesmo, você que fala igual a ele? Não sou eu não. Aí depois diz: mas lógico que é você. Aí quando Pedro nega pela terceira vez, Jesus ia passando agora, talvez no momento em que ele vai levado para a casa de Anás, ou voltando da casa de Anás, ou sendo levado para uma reunião simulada, a reunião escondida do Sinédrio. Foram 2 reuniões, uma escondida e uma simulada. Aí naquele momento Jesus passa e dá uma olhada para Pedro. Aquele olhar para Pedro, meu pastor chama de olhar messiânico. Diz que de vez em quando a gente está fazendo alguma coisa e alguém dá um olhar messiânico na gente para nos alinhar. O olhar messiânico de Pedro, de Jesus a Pedro, fez com que Pedro entendesse o tamanho do seu erro, do seu vacilo naquele momento. Tem até um livro interessante chamado A Síndrome do Canto do Galo. Tem hora que é preciso acontecer um negócio conosco para que você lembre quem você é. Por alguns momentos você esquece. Parece que tudo é diferente para nós não somos quem somos, mas o olhar messiânico nos leva a voltar para o eixo rapidinho. Ponto 2. A crucificação. Antes da crucificação, aqui nós já falamos. Ele esteve na casa do sumo sacerdote,
Caifás, na casa de Anás, na casa de Caifás, ele foi para o Sinédrio, depois teve uma reunião do Sinédrio de dia e todos compareceram na casa do pretor. Ao chegar na casa do pretor, o pretor disse: entrem. E aqui vem uma ironia muito grande que eu até fiz uma semelhante semana passada. Tem gente que vive a religião pela religião e esquece dos detalhes importantes, que a essência é o que importa. A religião, não a essência, ela é um caminho, né? Ela é um meio acessório. A essência é Cristo, a essência é você, a essência é a obra dele. Aí quando chega na casa do pretor, manda entrar o pretor, aí o pessoal, os religiosos aqui, o sumo sacerdote, os outros líderes do templo e do sinédrio disseram: não, porque se eles entrassem na casa do pretor, se tornariam imundos para participar da Páscoa que viria no dia seguinte. Parece um absurdo uma coisa dessa, porque eles estavam matando um homem, querendo a morte de um homem, já haviam prendido ele injustamente e não estavam preocupados que isso estaria os desqualificando para participar da Páscoa. Muitas vezes acontece assim hoje, viu? Tem gente que é o ritualismo pelo ritualismo, mas deixa para lá. O julgamento para a crucificação. Jesus foi submetido a 3 julgamentos. Pelo Sinédrio, isso foi de manhã cedo. Aqui não está registrando da madrugada. Da madrugada eu já fiz referência para você. O de Pilatos e o de Herodes. Em nenhum deles Jesus foi julgado corretamente, tendo em vista a sua inocência e a sua ausência de provas. Contra Jesus. É interessante nós observarmos aqui que a necessidade que o Sinédrio tinha de mandar para o pretor é porque o Sinédrio queria a conclusão. Os líderes religiosos que instigaram o Sinédrio queriam a conclusão. A conclusão era matá-lo. Mas eles não podiam fazer isso. Pena capital somente com o Império Romano. E por isso Jesus passou por esses julgamentos. Vamos lá. Primeiro julgamento de Sinédrio. O propósito da reunião era procurar algum testemunho falso contra Jesus, para que fosse condenado à morte. Reuniram, e aí? Quem vai acusar? Chama esse. Não, eu ouvi ele dizer que destruiria o templo. Eu ouvi ele dizer que ele é o Filho de Deus. Eu ouvi ele dizer que não pagasse tributo. Essas foram as acusações. Ele não respeita César. Aí eles tentaram acusar Jesus disso, de sacrilégio, que seria o pecado contra Deus, ou de crime de lesa majestade, que é um crime contra o império. Então, tendo feito a simulaçãozinha deles, aí tem uma forma que se reuniu o Sinédrio, Jesus foi posto entre todos eles, né? No Sinédrio, Jesus autodenominou-se o Cristo. Seria condenado por blasfêmia se o negasse. Talvez ficasse livre. Chamaram Jesus: tu és o Cristo? Jesus disse: tu dizes. Como Jesus não negou a sua identidade e filiação divina, foi condenado pelo Sinédrio e enviado para Pilatos, para que Pilatos cumprisse a pena. 2.2. Jesus diante de Pilatos e Herodes. Pilatos examinou. Então, não achando culpa alguma em Jesus e sabendo que Jesus era da Galileia, remeteu para Herodes. Pilatos disse para os líderes: ele não tem pecado. Mas ele disse que é o Filho de Deus. Sim, mas isso não é crime. Ele não tem crime, melhor dizer, mas isso não é crime. O Império Romano, nas suas leis, não tem como punir isso aí, porque isso aí é um tanto subjetivo. Isso aí é imaterial. Nós queremos algo clássico. Aí foi quando ele percebeu que Herodes estava naquela região e que Jesus era da Galileia, ele mandou Jesus para Herodes. Jesus então vai diante de Herodes. Herodes já esperava que Jesus fizesse alguma maravilha diante dele, queria que Jesus fizesse fogo, que água transformasse em vinho, que vinho transformasse em qualquer milagre. Jesus não fez milagres. Por quê? Os milagres não são feitos para a plateia, né?
e Jesus não precisava provar que é o Filho de Deus. Infelizmente, existem alguns que estão realizando seus cultos com base em barulhos e em milagres. Não fazem noção do risco que correm, porque na hora que o milagre divino não acontecer, se é que ele já aconteceu no local, a pessoa vai se obrigar a inventar coisa nova para que diga que o milagre aconteceu. Bem recente eu recebi um vídeo de um garoto numa igreja aqui no Brasil, e o garoto parecia lunático e parecia ter problema de paralisia. E lá oraram por ele, o garoto começou a falar e a mente como se tivesse se reorganizado e começou a caminhar, e logo naquele meio já ficou de joelhos, etc. Aí alguém conhecendo aquele garoto, viu ele depois de outro local andando de bicicleta normal, naturalmente. Aí perguntou: e aí, cara, você foi aquele que foi curado? Aí o moleque disse: não, é que eu ganhei um valor lá para participar daquilo ali. Então vamos evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque isso pode até atrair pessoas, mas não salva, não leva para o céu, pelo contrário. Muitos vão comparecer diante do Senhor e vai dizer: mas Senhor, em teu nome, e o Senhor vai dizer: eu não te conheço, e vai mandar para o fogo eterno. Herodes então, quando viu que Jesus não fez milagre, desprezou, escarneceu dele e pôs uma veste resplandecente e remeteu ele de volta para Pilatos. Então Pilatos que resolva lá seus problemas. É como se no julgamento de Jesus tivesse havido uma segunda instância já, né? O duplo grau necessário de jurisdição. Quando então Pilatos recebe Jesus de volta das mãos de Herodes, o Pilatos então resolve uma última estratégia: colocar Jesus diante da multidão para ver se a multidão condenava, mandava soltar Jesus e prendia Barrabás. Segundo as leis romanas, Pilatos não viu qualquer coisa para que Jesus fosse merecesse tal condenação, que era a pena capital. Porém, a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Como era costume soltar um preso, Pilato fez-los decidir entre Barrabás e Jesus. E infelizmente, meus queridos, a escolha foi que Barrabás fosse solto. E por tal motivo, Barrabás então adquiriu a liberdade e Jesus ficou preso. Neste exato momento, algo muito importante para nós é que iniciou-se a dispensação da graça. A dispensação da graça iniciou neste momento. João escreve que ele veio para os que eram seus, porém os seus não receberam. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós estamos aqui há 3 dias da entrada triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal marca o momento em que fica faltando cumprir a última semana de Daniel. Se naquele momento, se 3 dias depois Jesus não tivesse sido trocado por Barrabás, 7 anos na sequência, ali era o ano 33 aproximadamente, no ano 40 daquela era, teria sido implantado o milênio e Jesus já assumiria o seu trono imediatamente. Mas como isso não aconteceu, segundo a profecia, segundo as 70 semanas de Daniel, faltou uma semana e Deus então abriu um parêntese para aqueles que não eram seus, ou seja, os judeus, para que todos aqueles que recebessem a Jesus como Filho de Deus fossem salvos. E aí nós glorificamos porque surgiu a dispensação da graça. Jesus obedeceu à vontade do Pai Celestial. Por seu amor, terceiro ponto, já vamos falar sobre a crucificação. Jesus obedeceu à vontade do Pai Celestial. Por seu amor para com o homem, ele escolheu morrer. Ele poderia não morrer. Ele disse: eu tenho o poder sobre a vida e a morte. Tanto que ele fez outros retornarem da morte. Então ele poderia não morrer. Ele suportou a cruz e deu a luz aos homens. Vamos à frente. Começa agora então a caminhada de Jesus do pretório, onde o pretor se posiciona, até o Monte Calvário. Bom,
Existem algumas coisas que um rei carrega consigo. É interessante, você que gosta de pregar, pode pregar sobre isso. A primeira delas é uma capa. O rei tem uma capa, e Jesus estava com uma capa escarlate, uma capa linda, uma capa sem emenda. Tanto que lá os soldados não rasgaram ela, não cortaram. O que eles fizeram? Lançaram sorte para ver quem ficaria com ela, e isso era profecia também. A segunda coisa que um rei precisa é uma cana, ou seja, um cetro. E eles, em zombaria, em sinal de cetro, até para que Jesus se segurasse nele enquanto carregava a cruz, deram-lhe uma cana. Ele tinha uma cana nas mãos. A terceira coisa que um rei precisa é de uma coroa. Eles então pegaram espinhos com pontas muito grandes, enrolaram os espinhos, fizeram uma espécie de uma diadema, de uma coroa, e colocaram na cabeça dele, e utilizaram sua própria cana para que aquela coroa encaixasse na sua cabeça. Aqueles espinhos entraram entre o couro e o crânio, o couro cabeludo e o crânio, e grandes gotas de sangue começaram a correr no seu rosto, lembrando que ele já tinha apanhado, que ele já estava cansado, já estava amarrado, desde a madrugada que Jesus estava sendo maltratado. E por fim, o que um rei precisa de um trono. Eles então fizeram um trono para ele, que é a sua cruz. E como se não bastasse, ainda colocaram uma insígnia: esse é o rei dos judeus. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então você percebe aqui que sim, Jesus era rei, não só na sua linhagem, pois na linhagem ele era rei, seja por Maria, seja por José. Ele era descendente legítimo de Davi. Quem deveria estar no trono naquele momento era ele, mas a zombaria deles só confirmou que ele é rei. Nós vimos lições anteriores que ele, sendo rei, pois o rei tem autoridade, o rei manda fazer, a coisa acontece, e ele tinha poder e autoridade. Nós vemos isso nas lições anteriores. E agora ele está sendo crucificado e enviado está sendo condenado e enviado para a sua própria crucificação. Puseram a cruz sobre ele, mas esgotado do espancamento e das dores dos açoites, ele já não tinha forças para carregá-la. Então, um homem de Cirene chamado Simão, que vinha do campo, foi quem carregou a cruz até o Calvário. (3.1) A caminho da crucificação. A caminho do Calvário, muitas mulheres lamentavam, choravam e batiam no peito de tristeza do destino de Jesus. Do triste destino de Jesus. Tem até uma teoria, né, que não se escreve porque é idolatria, é que uma mulher botou o pano no rosto dele e ao tirar o pano ficou o desenho do rosto dele no pano. Tem aquela outra do Santo Sudário, que envolveram ele no tecido e depois desenrolaram o tecido e o corpo dele ficou desenhado no tecido, e o Santo Sudário seria uma relíquia santa e assim por diante. Mas cristão não anda por esse caminho não. Cristão lê a Bíblia e sabe que essas coisas não existem e passa para lá. A tradição, se for uma tradição verdadeira, a gente até pode dizer que aceite. Mas se for uma tradição como aquela que na Idade Média tirou de todo mundo a possibilidade de ler conteúdos, de crescer, de se preparar, e pelo contrário, queimou muitos na fogueira, chamando-os de bruxas, então para agora não serve não. Mesmo sangrando, ferido, Jesus transmite admoestações proféticas às mulheres. As mulheres vieram falar com eles e ele em alguns momentos falou com elas. Especificamente na cruz tem uma frase muito forte quando ele diz: mulher, aí está teu filho, filho, aí está tua mãe. Ele falando com João, né? Referente a Maria, mas muito forte mesmo. 3.2 A crucificação que dividiu a história. Olha, poderia ser que alguém na cruz, alguém que tivesse algum poder, ou que pudesse se valer de algum auxílio, se valesse, de repente chamasse os anjos, né, para que os anjos intervissem, ou usasse o seu poder, derrubasse todo mundo, qualquer coisa. Mas não, Jesus não fez. E ele não fez porque não pôde. Ele podia fazer.
mas ele não fez. Jesus foi colocado entre dois criminosos e suas dores eram terríveis. Os criminosos zombavam dele. Um dos ladrões se arrepende e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Isto é muito forte, porque nós temos aqui a revelação de quem está sob o comando de tudo. A dor era enorme, mas ele estava sob o comando da sua missão. Ele continuava salvando almas, ele continuava perdoando pessoas, e isto é muito forte, meu irmão, muito forte. Pois bem, quando chega-se ao meio-dia, o sol então não suporta aquela cena, e aí nós temos mais um julgamento, o julgamento da natureza. O sol não suporta, o sol diz: eu não vou brilhar sobre isto aqui. As nuvens se fecharam e fez-se noite, como se, escureceu como se noite fosse. Houve trevas desde o meio-dia até a hora do sacrifício, ou seja, do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde. E na hora do sacrifício da tarde, na hora que lá no templo deveriam matar o cordeiro, nos diz a Bíblia Sagrada que ele expirou. Ele deu grande brado e expirou. Enquanto o cordeiro era morto lá, o cordeiro de Deus era morto aqui no Calvário, e naquele exato momento, quando ele expirou, eu gosto muito do texto que está em Mateus, me parece que Mateus 27, versículo 50 ou 53, que diz que o véu do templo rasgou-se em dois, de alto a baixo. Eu acho esse texto muito forte, porque naquele momento, o evangelista Mateus está registrando, o Evangelho Sinótico de Mateus, ele está registrando o que estava acontecendo lá no Calvário, não no templo, mas ele sai do Calvário, vem ao templo e registra que o véu rasgou-se em dois, e ele imediatamente volta para o Calvário. E agora ele mostra que as pedras fenderam, a terra tremeu, os sepulcros se abriram. Por quê? Porque algo aconteceu e a natureza não suportou. A natureza disse: eu não vou dar plateia para isso, e foi mais um julgamento no qual Jesus foi absolvido. Aí nós temos: o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo. Aí acontece a morte de Jesus. Mas aqui, meu irmão, eu quero que você aprenda algo interessante. Jesus não foi morto. Eu mesmo já disse muitas vezes que Jesus foi morto, mas não foi. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender que Jesus rendeu o Espírito. Ninguém tirou dele. Tira dele da impressão que ele não tem o poder. Ele segurou até a hora que ele quis e depois ele rendeu. Ele entregou o seu Espírito. Aí Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o teu Espírito. Eu lembro, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Eu lembro de uma aula que eu tive de filosofia na faculdade. Eu vou citar aqui os nomes porque eu achei ridículo na época, e eu vou aproveitar esse momento agora na mídia para rechaçar aquilo lá. Foi na FASB em Barreiras, no ano de 2004, quando eu começava o curso de Direito, e o professor Darto, ele falando sobre filosofia, ele fez um comparativo entre Jesus e Sócrates, onde ele disse que Sócrates morreu crente e Jesus morreu incrédulo. Ele disse que Sócrates, na hora da morte, quando foi tomar cicuta, ele disse: pague os meus votos ao Deus da medicina, crente. E Jesus, na hora da morte, teria dito: Deus meu, por que me desamparaste? Como quem diz, não sabia nem o que ia fazer, então estava incrédulo. Aí eu tive que, na época até meus colegas discutiram comigo em sala de aula, porque eu fiz esse embate, mas eu já era teólogo, já era formado em teologia na época. Eu formei em teologia em 2002, 2002 eu formei em teologia. Aí quando eu fui para a aula, eu disse: professor, o senhor vai me desculpar, eu sei que é uma retórica do senhor, mas o senhor vai me desculpar. A última frase de Jesus na cruz não foi essa não, foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Se está escrito nas tuas mãos entrego o meu Espírito, então quem morreu firme na fé foi o próprio autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo. Então, isso aí ficou gravado na minha mente, e eu creio que ele fez e continuou fazendo isso nas suas aulas, que é para instigar os alunos, mas é desnecessário, né? O respeito à crença dos outros, ele deve ser pleno. Eu, por exemplo,
passados de lá para cá 15 anos, eu continuo firme na minha fé. Não mudou absolutamente nada. E ele, eu creio que deve rever os conceitos, porque a qualquer momento todos vamos encontrar-nos com Deus. E aí, no momento do encontro com Deus, haverá uma prestação de contas. E aí, o que tu tens, para quem será? Então fica a dica aí, um abraço ao Darto, se estiver me assistindo. Gostei muito de você, você é um ótimo professor. Cometeu esse e outros vacilos aí, mas eu entendo que você não estudou isso aqui, né? A questão da filosofia. Então um abraço e fique com Deus. Conclusão, chegamos ao final da nossa aula. A crucificação de Jesus dividiu a história. Não foi um acidente de percurso, mas plano de Deus desde a fundação do mundo. É o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Disse Martinho Lutero: a doutrina cristã distingue-se de qualquer outra, pois é a doutrina da cruz. Quem compreende perfeitamente a cruz, compreende a Cristo e a Bíblia. Lamentavelmente, quem não compreende, também não compreende a Cristo e a Bíblia, e infelizmente também não alcançará a vida eterna. Mas que Deus te abençoe e que este ensinamento, estas palavras contidas no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nos versículos 33 a seguir, sirvam para o teu crescimento espiritual e que você venha ao pleno conhecimento da verdade e também aceite Jesus como Salvador. Deus abençoe a cada irmão, estamos à disposição. Logo mais esse vídeo estará no YouTube, você pode entrar lá, curtir, nos ajude a divulgar, mande para aqueles que são professores da escola dominical, mande para os alunos, estamos à inteira disposição, tá bom? Deus abençoe e a paz do Senhor, até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.